Hoje o nosso vídeo vai ser sobre uma pergunta muito frequente que eu recebo no Instagram, no WhatsApp e até das pacientes no consultório. Será que eu tenho como saber se estou grávida antes do atraso menstrual? É isso mesmo. Aqui eu vou dar dicas de sintomas que você pode sentir nesse momento e que dão indício de que você pode estar grávida. Além disso, fica aqui até o final do vídeo porque eu vou te contar uma curiosidade que eu acho que você não conhece sobre os sintomas de gravidez. Meu nome é Juliana Amato, eu sou ginecologista e vamos começar a nossa conversa. Para entender um pouquinho de atraso menstrual, sintomas de gravidez ou se você está grávida ou não, você precisa conhecer a si mesma. Você precisa conhecer o seu ciclo menstrual. E você sabe o que é um ciclo menstrual? Um ciclo menstrual é o intervalo que a gente tem entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da próxima menstruação. Mas como assim? É um intervalo entre as duas menstruações. Eu sei, você pode até estar pensando assim, mas a minha menstruação, ela não é tão regulada. Às vezes ela dura 30 dias, mas tem mês que ela dura 35 dias, por exemplo, para vir a próxima menstruação. E como eu vou entender então meu ciclo menstrual? Cada mês eu menstruo numa data diferente. Por isso é importante você ter no seu celular aqueles aplicativos que a gente baixa e que você consegue fazer um controle do seu ciclo menstrual. Você vai ver que ele vai fazer uma média de todos os seus ciclos para você saber qual que é seu período fértil, quando que você vai ovular, quando que você vai menstruar novamente. Bom, o ciclo menstrual, normalmente ele tem uma duração de 25 a 32 dias. Isso é considerado normal. E o fluxo menstrual, numa menstruação normal, é de 30 a 40 mililitros. Mas como assim? Como que eu vou ficar medindo isso? Não precisa medir, gente. Não precisa ficar de copinho lá medindo menstruação. Se você gasta entre 4 a 6 absorventes por dia, tá normal a sua menstruação. Quantos dias que dura uma menstruação? Uma menstruação ela pode durar de 3 até 10 dias e isso é considerado normal. Então, entender o seu ciclo menstrual é muito importante. E a ovulação? A ovulação, ela ocorre no meio do ciclo. Então, normalmente, faça a conta de que é no 14º dia do ciclo para mulheres que têm 28 dias de ciclo menstrual. É bem no meinho. Mas e para mulheres que têm 30 dias de ciclo menstrual? Vai ser no 15º. And you're pregnant. Lembrando que o período fértil, que é aquele do meio do ciclo da ovulação, ele tem 2 dias para frente ou 2 ou 3 dias para trás, que é considerado o período fértil. Então, se a gente pensar um pouquinho que a nossa ovulação, ela acontece no meio do ciclo e a ovulação é o período onde a mulher pode engravidar, é nesse período que vai acontecer a relação sexual e o encontro do espermatozoide com o óvulo e a fecundação. Se ocorrer essa fecundação, o nosso organismo ele começa a produzir um hormônio chamado progesterona. E essa progesterona ela é responsável na segunda fase do ciclo de manter a gravidez se ocorrer a fertilização. Depois desse período, 7 dias depois, ocorre a nidação. A nidação é a fixação daquele embriãozinho formado no útero. Quando ocorre a fertilização ela ocorre aqui na trompa. O óvulo, ele caminha, sai aqui do ovário, caminha pela trompa, encontra aqui com o espermatozoide, ocorre a fertilização, aí ele vem caminhando, 7 dias ele tá aqui. Essa é a região do endométrio e é aqui que o embriãozinho vai se fixar. Então aqui a gente já conversa sobre um primeiro sintoma que pode acontecer antes do seu atraso menstrual. Quando o embrião ele chega aqui, ele cava um buraquinho nesse endométrio. E quando ele cava esse buraquinho, a mulher ela pode ter um pequeno sangramento. E esse sangramento é um sangramento bem diferente.
porque ele é de pequena quantidade e ele é mais rosadinho e pode durar até 2 a 3 dias. E é bem diferente de um sangramento vaginal, se a gente lembrar, e é bem diferente de um sangramento menstrual. Se a gente falar que sangramento menstrual é um fluxo aumentado com duração de mais dias e vermelho vivo. Aqui não, é aquele bem rosadinho mesmo. Quando ocorre essa implantação do embrião, é a partir desse momento que começa a ser produzido o hormônio beta-HCG. Outro sintoma que pode acontecer é a dor pélvica, mas não é uma dor muito importante como se fosse cólica menstrual, não. Ela é uma dor, um desconforto na região mais baixa do abdômen. E por que acontece? Quando a gente tem implantação do embriãozinho aqui, o útero ele tem um aumento da sua vascularização, começa a produção de outros hormônios que vai fazer esse útero ir dilatando e crescendo. We have a pregnant woman out there. Então essa sensação de desconforto é a ação hormonal nessa musculatura do útero, fazendo ela começar a se distender. Então, segundo sintoma, uma dor e um desconforto abdominal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro sintoma que pode acontecer, que está relacionado com a progesterona, que é aquele hormônio que a gente conversou que começa a ser produzido ali depois da ovulação. A progesterona, ela pode dar constipação intestinal. E por que ela pode dar constipação intestinal? Porque ela diminui a velocidade de esvaziamento gástrico e ela diminui também a motilidade intestinal. Então a mulher ela vai ficando mais presa, com prisão de ventre, e vai ficando mais constipada. Outro sintoma também da progesterona é o cansaço. No início da gravidez, a gente sente mais sono, a gente se sente mais cansada e às vezes é aquele cansaço de que você encosta em qualquer lugar, já dá um soninho, já dá uma vontade de tirar um cochilinho, ou às vezes está na frente do computador e tem aquela sensação de que eu acho que eu quero dormir um pouquinho, vou tirar um cochilinho, ou será que eu dormi bem à noite porque eu tô com tanto sono hoje? Quem faz isso é a progesterona também. E existem outros sintomas associados que podem ocorrer antes do atraso menstrual, como dor na mama. Quando a gente tem a fecundação, a produção desses hormônios, eles agem na nossa mama, causando uma sensibilidade maior. E às vezes é aquela sensação de que só de colocar o sutiã já incomoda, vai tomar o banho e a água incomoda. É uma sensação de que ele tá maior, mas na verdade ele nem tá maior ainda. Mas é pelo aumento da sensibilidade nesse local. E dor de cabeça também pode dar. Mas esses sintomas, eles não são específicos da mulher na gravidez. Esses sintomas, a mulher ela pode também sentir quando tá de TPM. Então, a gente tem que conhecer muito bem o nosso corpo, o nosso ciclo menstrual, para a gente entender se isso pode ser um sintoma de início de gravidez ou se a menstruação tá para vir. And America loves pregnant women. E agora eu vou contar a curiosidade que eu comentei lá no começo do vídeo. Algumas pessoas devem estar se perguntando, e eu acho que ela esqueceu nesse vídeo de comentar sobre náusea. Não esqueci não. Sabe por que eu não comentei? Porque a náusea, ela é um sintoma que ocorre a partir da 6ª semana de gravidez. E muitas vezes já teve o atraso menstrual, a mulher já fez o teste do beta-HCG e já sabe que está grávida. Interessante, né? Se você acha que esse vídeo é interessante para alguém que você conhece, compartilha. É muito importante a gente conhecer o nosso corpo para entender como ele está funcionando e às vezes até saber se você está grávida antes de um teste de gravidez. E me conta aqui embaixo, qual foi os sintomas que você começou a sentir quando você desconfiou que você estava grávida? Eu, por exemplo, quando eu desconfiei que eu estava grávida, eu tive a sensação de que tinha um balão na minha cabeça. Parecia que eu estava assim, pisando em nuvens. Tem alguma coisa errada. Fora isso, dor na mama também começou a me dar. E uma sensação de mais cansaço, uma sensação de que eu queria dormir a toda hora. E para você? O que você sentiu? Você gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho de notificação. Até a próxima!